Boa tarde. Novamente estamos para dar início ao estudo do livro Sexualidade e Saúde Espiritual. Hoje iremos iniciar o tópico Sexo e Obsessão, que faz parte do capítulo 2 do livro. E, como de hábito, vamos iniciar o estudo através do comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel, extraído do livro O Evangelho de João, o Evangelho comentado por Emmanuel, capítulo 14, versículo 27. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. Então vamos aqui fazer alguns apontamentos para introduzir o nosso estudo. Emmanuel aqui chama a nossa atenção de uma forma bem imperativa, caracterizada pela conjunção verbal é indispensável. É da máxima importância não confundir paz do mundo com a paz do Cristo. É claro que implícita está uma referência à passagem do Evangelho no qual Jesus, após a ressurreição e evidenciar junto aos apóstolos a continuidade da vida, diz a eles como uma das últimas mensagens: a minha paz vos dou, não a vou-la dou como o mundo a dá, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Uma referência muito clara de que a paz espiritual, a paz no Cristo, ela não depende, ela não tem a ver com as questões do mundo material resolvidas. Não tem a ver com as circunstâncias do mundo material favoráveis a nós. E é exatamente por causa disso que Emmanuel continua. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. É uma referência muito clara de que há muitas pessoas usufruindo circunstâncias passageiras de facilidades materiais, aonde a aparente realidade da paz não passa de estacionamento em termos evolutivos. E ele conclui dizendo: a serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. E aqui não podemos deixar de nos referirmos à passagem do Evangelho onde o Cristo diz a seus apóstolos: o Pai até hoje trabalha e o seu Filho também, deixando implícita no esclarecimento de que a esfera espiritual, onde a realidade da vida transcorre, é uma esfera de atividade, de trabalho, e não de inércia. Então, é preciso que estejamos renovados pelos conceitos de vida eterna, trazidos
pelo Cristo atualizados pela doutrina espírita, para, mesmo diante de um mundo de agitação, um mundo de provas e de expiações, mantenhamos intacta em nós a serenidade e a paz decorrentes de uma consciência de dever cumprido. E vamos assim iniciar o nosso tema sexo e obsessão. Quero lembrar aqueles que estejam nos acompanhando por primeira vez, os estudos anteriores desse livro estão no nosso canal no YouTube. Você pode acessar, assisti-los. Esse de hoje, posteriormente, nós estaremos colocando. Vamos para o primeiro tópico que separamos desse tema. Na obra Sexo e Obsessão, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Pereira Franco, o autor aborda de uma forma discreta a promiscuidade sexual entre encarnados e desencarnados. Então lembramos a importância da leitura dessa obra Sexo e Obsessão. O enredo em que a história é colocada envolve inclusive a questão da pedofilia e traz de uma forma muito reveladora as ligações que há entre o mundo material e o mundo espiritual em torno da problemática dos desequilíbrios sexuais e os fatores de responsabilidade pessoal ao qual nenhum de nós pode se evadir. Então a referência aqui a esse livro é muito importante. Estritamente abrangendo essa área, há 2 outros livros também de Divaldo Franco que recomendamos muito a leitura. O outro é Loucura e Obsessão, que ao longo de diversos capítulos também vai tratar da questão da sexualidade e das interferências do mundo espiritual no mundo material. E o outro livro, mais recente, é Perturbações Espirituais, também do Manuel Filomeno de Miranda, e que vai também tocar em vários capítulos da questão do sexo e da obsessão. E vem logo a primeira questão para aprofundar esse tema. Como é possível a um desencarnado fazer sexo se ele não tem a organização física como os encarnados? E a resposta: o perispírito, o corpo espiritual, molda a mente, molda o que a mente projeta. No mundo espiritual, o corpo físico não existe mais. Porém, a estrutura fisiológica do perispírito foi a que moldou o corpo físico na Terra. Então, não é o fato de não ter os espíritos, o revestimento do corpo físico denso, como nós temos, que implicaria não haver uma estrutura fisiológica, a qual é submetida de uma forma mais intensa ainda às projeções da mente, do espírito. Continuam as explicações. Os espíritos buscam na memória as lembranças do que viveram na Terra e tentam, de todas as formas, revivê-las. Devido aos fluidos materiais não estarem mais presentes, eles então o buscam por meio da vampirização
dos encarnados. Então, é um fato revelado a nós pela doutrina espírita desse conúbio obsessivo frequente na área do sexo e que se traduz muitas vezes no estabelecimento de processos obsessivos graves, como iremos ver mais adiante. Podem trazer determinadas substâncias fluídicas dos encarnados e se enxertarem dessas substâncias, levando a ideia ilusória de que estão temporariamente no corpo e, por força da imaginação e da memória, acreditam fazer sexo. Então, a questão tem um peso de realidade, porque os espíritos vivenciam verdadeiros estados de euforia sexual relativos à ligação que estejam fazendo de forma obsessiva com espíritos encarnados. Como acontecem os fenômenos de obsessão ligados ao sexo? Quais os expedientes que os espíritos utilizam para essa prática? O fenômeno não é tão diverso da obsessão, ligada a outras áreas do pensamento ou do comportamento humano. Porque, como sabemos, as influências espirituais obsessivas atuam nas mais variadas áreas do comportamento humano, propiciando muitas vezes estados de cólera, de revolta, de ódio, aonde o sentimento do encarnado recebe uma carga de intensificação grande por parte dos espíritos em processos obsessivos também graves. Então, o sexo faz parte desse quadro de influências múltiplas dos espíritos sobre nós. A diferença está no foco que os espíritos obsessores dão para o sexo desequilibrado. Organizam-se em falanges numerosas para estarem em antros de perversão, mesmo os lares cujos inquilinos estejam destituídos de valores morais. Então, esse conúbio obsessivo dos desencarnados conosco tanto se dá em ambientes associados à perversão, ao desequilíbrio moral, mas também nos nossos lares, se nossos lares estiverem destituídos de valores morais. Eles também atuam. Aproximam-se deles, induzem neles os pensamentos sensualistas, promovendo-lhes imaginações tórridas e cenas de erotismo. Ligados a esses pensamentos, os encarnados decidem por transbordar esse desequilíbrio. Então, essas interferências obsessivas na área do sexo dão-se desde as induções pelos pensamentos sensualistas, pela sugestão de imagens, de quadros ligados aos desequilíbrios sexuais
e que são projetados na mente de nós encarnados. E a questão é quando nós damos aceitação a esses quadros e aí transbordamos nos desequilíbrios junto a esses espíritos. Seja em forma de adultério declarado, ou seja em forma de fantasias sexuais esdrúxulas, esquisitas, os espíritos se aproveitam de toda essa sensação que o encarnado oferece e se lhe imantam completamente nos centros do prazer. Então, os processos obsessivos associados ao sexo têm esse lastro de fantasias sexuais esquisitas, esdrúxulas, exageradas, e levam a esses espíritos se aproveitarem das sensações que o encarnado passa a nutrir. E de tal forma que esses espíritos se imantam, se colam aos centros de força do perispírito associados ao prazer. Conectam-se diretamente nos chakras do prazer, no chakra básico, principalmente, e no da transcendência, que é o que está associado à mente e ao psiquismo, em um mecanismo mediúnico invisível, subconsciente. O encarnado passa a ser um instrumento das sensações que o espírito quer sentir. Então é uma espécie de processo obsessivo parasitário, aonde o desencarnado absorve fluidos e vitalidades do encarnado através das conexões com os chakras, com os centros de força que temos em nosso corpo. É uma cena de obsessão coletiva e talvez isso também diferencie um pouco das demais obsessões. Porquanto a obsessão do sexo quase sempre é feita com muitos espíritos, em um ou dois encarnados, em uma quantidade mais limitada. E por quê? Porque muitas vezes os processos de obsessão associados ao sexo necessariamente não têm a ver com um processo de vingança, de ódio, de desequilíbrio do passado. Não. A grande maioria das vezes é oferecido devido ao excesso de desequilíbrios na área do pensamento, das emoções, que o mundo materialista em que ainda vivemos projeta para grande parte da humanidade. Então é uma espécie de processo obsessivo onde há uma nutrição vampiresca, uma nutrição parasitária, com a extração não só de energias associadas ao sexo, mas também da vitalidade orgânica que possuímos. É por isso que normalmente a vivência sexual equilibrada propicia para aqueles que estão envolvidos um rejuvenescimento de energias, um bem-estar
recíproco. As aberturas para os benefícios em diversos sistemas orgânicos nossos. Sistema circulatório, sistema cardíaco, sistema imunológico, são beneficiados dentro da vivência sexual pautada no equilíbrio e na responsabilidade. Mas já essa vivência que é estabelecida nos processos obsessivos, há um roubo de energias. E depois dele a pessoa se sente desvitalizada, enfraquecida, porque há uma espécie de perda de tônus vital face às ligações com espíritos, inclusive, às vezes, doentes do plano espiritual. Não apenas doentes na área do desequilíbrio sexual, mas de outras patologias que podem ser assimiladas fluidicamente pelo encarnado. Então aqui nós concluímos essas primeiras observações desse tema. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa noite.